Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar, estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, uma mensagem de esperança tem brilhado intensamente, trazendo luz, conforto e transformação a milhares de corações. É o programa Com Fé é Possível. É com imensa alegria e gratidão que nessa semana celebramos um marco extraordinário em nossa jornada. Com Fé é Possível está completando 6 anos no ar e que jornada incrível estamos vivendo. Desde o início, nosso coração se enche de alegria em saber que, juntos, temos compartilhado mensagens que transformam vidas, ensinamentos que renovam a fé e histórias que nos lembram do poder inabalável do amor e do perdão de Jesus. Agradeço a toda a equipe da TV Erechim pelo apoio e incentivo, com toda a sua equipe técnica atuando em cada programa. Louvo a Deus por todos os membros da Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Erechim, que estão sempre engajados em atividades, orações e serviços. Juntos temos sido instrumentos nas mãos de Deus, levando adiante a sua palavra, seus ensinamentos e a inabalável certeza de que, sim, Ele ainda hoje opera milagres. Hoje estamos no 2º programa da série Diferenças entre Católicos e Evangélicos. Já falamos que ambos compartilham a mesma Bíblia, o mesmo Deus. Porém, na Bíblia Católica foram acrescentados mais 7 livros apócrifos, livros sem a inspiração divina. Falamos que o católico faz orações repetidamente, Pai Nosso, Ave Maria, e o evangélico ora espontaneamente, sendo tudo em nome de Jesus, porque foi Jesus que ensinou para ser assim. Vimos também sobre o batismo, que os católicos também batizavam as pessoas adultas. Nas catedrais lá em Roma, até hoje, todas têm uma grande piscina perto do altar, onde as pessoas eram batizadas. Aprendemos que Jesus Cristo, de criança, somente foi apresentado no templo. E com 30 anos de idade, foi sozinho até o Rio Jordão, onde foi batizado por João Batista, mergulhando nas águas. Porque batismo é o sepultamento de uma velha vida. E hoje continuaremos listando algumas diferenças entre o católico e o evangélico. São 2 religiões bem parecidas em alguns aspectos, mas muito diferentes em algumas práticas. Vamos ler um texto na palavra que encontramos em 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo. Temos aqui uma outra grande diferença. Pela Bíblia Sagrada, o manual que Deus deixou para as pessoas, a única forma de chegarmos a Deus é através de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ensinamento católico conduz da seguinte maneira: se a pessoa deseja proteção para o carro, o veículo que usa, o caminhão da empresa, a pessoa vai pedir a bênção para o São Cristóvão. Se a pessoa está quase passando do tempo de casar, solteirão, vai pedir ajuda para o Santo Antônio. E dessa forma, a lista é muito grande de santos canonizados pela Igreja Católica e seguido por muitas pessoas. Já no meio evangélico, a adoração ou qualquer pedido jamais será para um santo, para um apóstolo ou um anjo. Não. Os evangélicos se dirigem somente para Deus através do nome de Jesus,
Porque Cristo, sendo Deus, nasceu através de Maria e foi Ele quem deu sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Na Bíblia, não temos ensinamento algum para quando alguém estiver doente, com problemas ou qualquer outra situação, para que a pessoa busque ajuda fora da pessoa de Jesus, o grande Deus Todo-Poderoso. Só para mencionar um exemplo, quando lemos lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, por favor, abra a sua Bíblia, confira você na Bíblia, isso é muito importante. Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo é usado para curar um homem coxo, paralítico. E as pessoas, ao verem isso, já queriam venerar, adorar. E veja o que o apóstolo Paulo fez. Atos 14, 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Paulo foi um instrumento de Deus, realizou milagres em nome de Jesus e deixou bem claro que as pessoas deveriam buscar adorar somente a Deus e não ele. Então, dentre as diferenças entre o católico e o evangélico, é que o evangélico busca a cura, salvação, todas as coisas somente em Deus, o Deus Pai, que enviou seu Filho Jesus por amor a todo aquele que nele crê. Antes de continuar, quero agradecer os nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, CFC Salgado Filho, educando no caminho da segurança, e como empresas de apoio estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Loja Erefinem e Estética Tânia Cortese. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Estamos aprendendo hoje sobre as diferenças entre o católico e o evangélico. Um outro aspecto bem relevante dessas diferenças é que os evangélicos não adoram Maria, nem prestam culto a ela. Por quê? A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o ser humano é Jesus. Já a liturgia católica ensina que Maria também pode interceder, pedindo para o Filho ajudar. A questão toda, meus amigos e irmãos, é que a Bíblia diz que ninguém ainda entrou no céu. Só Jesus que foi para junto do Pai. Segundo Wikipédia, veja a história, como ela registra. No ano 394, o culto cristão é substituído pela missa. No ano 416, a Igreja Católica começa a batizar crianças recém-nascidas. E antes, eram somente pessoas adultas sendo batizadas. No ano 431, foi instituído o culto a Maria, mãe de Jesus. No ano 503, o purgatório começa a existir. No ano 787, começaram então o culto às imagens diversas. Antes, isso não existia. A oração da Ave Maria foi criada e introduzida por volta do ano 1568, portanto, 15 séculos após Jesus ter vindo e orientado as pessoas através de suas pregações. Tá, mas, pastor,
por que a igreja evangélica não pede ajuda para Maria, mãe de Jesus? Vejamos. No ensinamento bíblico, nenhuma pessoa ainda entrou no céu e nenhuma foi para o inferno também. Desde Adão, Abraão, os profetas, os discípulos, todos eles estão no paraíso, que é um lugar de descanso, onde essas pessoas estão esperando a consumação dos séculos. Já quem morreu perdido, sem salvação, já está num lugar de tormento chamado Hades, mas ainda não foi para o inferno. Por que é dessa forma? Porque Deus assim estabeleceu através da sua palavra. Cristo voltará para buscar o seu povo, e isto não está ligado especificamente a uma placa de igreja, mas sim a um povo. Todas as pessoas que recebem, creem em Cristo como Senhor e Salvador. E isso acontecerá através do arrebatamento. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão e haverá o grande julgamento. Todos, grandes e pequenos, haverão de estar diante de Deus. Alguns importantes, outros até insignificantes, todos estaremos diante do grande Deus e só então entraremos para a eternidade. E cada um escolhe essa eternidade no período, no tempo que está aqui vivendo na terra. Com esse ensino puramente bíblico, compreenda, João 3, versículo 13, a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu senão o que de lá desceu, Jesus Cristo. O povo de fé evangélica tem um grande respeito por todos que creem de outras maneiras, mas nós não oramos para Maria ou para outro santo, porque a Bíblia ensina que ninguém está lá no céu a não ser Jesus, para poder interceder por todos nós. Amém? Está gostando dessa palavra de conhecimento, ensino? Estamos diferenciando as práticas que acontecem com católicos e evangélicos. Também quero falar quanto à oração da Ave Maria. Os evangélicos não praticam porque é pura repetição e vai contra o que Jesus ensinou. Quando vamos para o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, por favor, abra sua Bíblia. É a mesma Bíblia, é uma só. Mateus, capítulo 6, e o verso 7 diz assim, as palavras de Jesus: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Pelo fato da oração Ave Maria conter inúmeras repetições, os evangélicos não praticam. Todas as orações são observadas para que não incorram em repetições, porque a Bíblia diz, a Bíblia orienta para não praticar assim. Os gentios erravam no simples ato de repetir palavras sem sinceridade ou entendimento. A ênfase está na qualidade da oração, que deve ser sincera e refletir um relacionamento genuíno com Deus, em vez de tentar ganhar pontos por meio da quantidade de palavras ou repetições. A oração é uma conversa com Deus. Um bate-papo do filho para pai. Deve ser espontâneo e muito sincero. Aliás, dentro dessas diferenças, os evangélicos oram o Pai Nosso, mas somente uma vez, para não incorrer em repetições. O ensino geral da Bíblia nos mostra que devemos orar com o intelecto e com o nosso espírito. O apóstolo Paulo nos ensina dessa forma. Então, se você está com uma enxaqueca, os evangélicos não repetem 5 ou 10 vezes o Pai Nosso, mas pedem direto em cima daquela necessidade.
Por exemplo, Pai querido, estou com essa dor de cabeça, tira essa enxaqueca, eu não estou me sentindo bem, Senhor. Eu confio em Ti e peço em nome de Jesus, tira essa dor de cabeça. E eu já te agradeço, Senhor, por ouvir a minha oração. Amém. Pronto. Eu tenho certeza que você será curado completamente porque você está obedecendo uma orientação que Deus deixou através da sua palavra. Porém, você pode e deve continuar da maneira como você crê, como você alcança respostas. Quando pregamos essa mensagem, é porque estamos lidando todos os dias com pessoas de diversos credos, de maneiras e práticas bem diferentes. E nós, através desse programa, pregamos e ensinamos aquilo que a Bíblia Sagrada, que Cristo Jesus nos deixou para a gente viver e desfrutar. Através desse programa, queremos ensinar você uma metodologia que é puramente bíblica. Quem sabe você está atravessando um vale, um deserto, uma crise, e você já tem tentado muitas opções, várias repetições, você tem comprado aqueles livros que contêm diversas orações, orações para abençoar a família, orações para o casamento, orações de prosperidade. Eu, como pastor, ministro do Evangelho, não faço isso porque creio somente nas orientações que a Bíblia nos apresenta. Eu, como pastor, poderia criar também um regramento, criar uma fórmula, um caminho para você seguir, mas seria meu. Isso seria uma heresia. Por isso eu quero te orientar, segundo a Bíblia Sagrada. Se você está doente, converse com Deus. Se dirija ao Deus Pai, em nome de Jesus, porque Jesus disse, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, eu farei acontecer. E eu já tenho presenciado meus irmãos e amigos, quantos milagres no decorrer da minha vida. Eu mesmo tenho recebido tantos milagres, a cura da minha visão, a cura do meu coração, as veias que estavam entupidas. Jesus me curou, porque eu fiz a oração bíblica. Todas as vezes que você se dirigir a Deus com sinceridade, Ele ouvirá a tua oração, trazendo a resposta certa. Estamos falando das diferenças entre o evangélico e o católico. Um outro ponto é que os evangélicos não têm um papa. Cada igreja tem um pastor que é responsável pelos seus membros. Essa responsabilidade envolve cuidar da vida espiritual daquelas ovelhas. Através das pregações, cursos, treinamentos, vai conhecendo melhor as pessoas e um entrosamento de família vai acontecendo. A Igreja Católica ensina que o primeiro Papa foi o apóstolo Pedro e que ele seria um dos fundamentos da Igreja. Vamos para o texto? Mateus, capítulo 16 e o verso 18. Jesus disse, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe que Jesus está dizendo para Pedro. Ele fala dessa maneira, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre ele, edificarei a minha igreja. A pedra, a rocha é Jesus, não Pedro. E o apóstolo Pedro era casado. Numa ocasião, a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Leia você mesmo. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 8 e o verso 14, comprova isso. Um outro ensino propagado pela Igreja Católica e não aceito no meio evangélico é a questão da existência do purgatório. O ensino diz ser um lugar de purificação, ou seja, um estado intermediário após a morte, no qual as almas daqueles que morreram
são purificadas de toda a mancha e assim sendo preparadas para entrar no céu. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. É um ensino criado pela Igreja Católica. É por isso que é acesa uma vela no velório, uma outra vela é acesa 30 dias após a morte de uma pessoa que partiu. São ensinos. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, e o verso 27, que Deus deu ao ser humano, eu e você, uma só vida, vindo depois disso juízo, não purgatório, juízo. Quer dizer, eu e você temos um tempo aqui na Terra, alguns 50, 80, até 100 anos, mas depois enfrentará a morte. Durante essa trajetória aqui na Terra, fazemos nossa escolha. Em quem cremos, qual é o Deus da nossa vida, e aqui na Terra escolhemos onde passaremos a nossa eternidade. Meu amigo e irmão, é um assunto muito, muito sério. Aonde você passará a eternidade? No céu ou no inferno? Porque a Bíblia Sagrada, ela fala somente de 2 caminhos e num deles você está. Um caminho é estreito, conduz à vida, é Jesus. Outro caminho largo e multidões estão nele e estão caminhando em direção ao inferno. Todos nós haveremos de comparecer diante de um Deus puramente santo, justo. E interessante é que as pessoas que serão condenadas por toda a eternidade são pessoas que tiveram uma oportunidade, como você está tendo agora. Uma outra questão também, muitos me indagam e querem ver a comprovação na Bíblia Sagrada, é que uma pessoa não irá para o céu somente por ser uma pessoa boa. As pessoas que entrarão no céu, segundo a Bíblia Sagrada, são aqueles que creem em Deus através de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o que ele tinha de melhor, Jesus Cristo. Então, se hoje você crer, você passa a ser filho de Deus e tem direito à vida eterna. Jamais a Bíblia nos passa algum ensino de existir purgatório. Se existisse, seria uma espécie de segunda chance para quem não creu em Cristo como Salvador e Senhor, mas isso não é verdade. Meu amigo telespectador, não espere a morte chegar para descobrir que tudo o que a Bíblia nos apresenta é a mais pura verdade. Hoje, você se depara com um Deus amoroso, cheio de misericórdia e graça. Caso a sua escolha seja a de viver uma vida a seu bel prazer, isso tudo um dia passará pela justiça divina, pelo juízo imutável do Deus Criador. Ao ouvir essa mensagem, o Espírito Santo está produzindo fé em seu coração e, através da fé, vamos compreendendo as verdades da palavra. É através da fé que somos convencidos, através do Espírito Santo, quanto ao pecado, à justiça e o juízo. Ao lermos no livro de Romanos, capítulo 8, e a partir do verso 1, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, se você está em Santo Antônio, São Paulo, Maria, eu não posso lhe assegurar absolutamente nada. A Bíblia mostra que todos estávamos condenados à morte eterna, ao afastamento definitivo da presença de Deus. Mas o seu grande amor, estando nós mergulhados em delitos e pecados, Deus nos amou de tal maneira, ao ponto de dar seu Filho unigênito. E toda pessoa que crê, não vai perecer,
tem a vida eterna. Hoje, no mundo, temos milhares de práticas religiosas, cada uma apontando um caminho, uma saída. Conforme a Bíblia, para chegarmos a Deus, para termos vida eterna, só tem um caminho: Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa se entregou por nós, a não ser Jesus, o único que deu sua vida, morreu por amor e ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando nos encontramos com esse Cristo vivo, compreendemos a importância de fazermos morrer em cada um de nós a natureza pecaminosa. A palavra de Deus inspirada diz que todos nós temos duas naturezas. Estão presentes todos os momentos da nossa vida: a natureza carnal e a espiritual. E aquela que estamos alimentando mais é a que está dominando nossa mente, nossos planos e nossas atitudes no dia a dia. Uma pessoa que tem sua alma bem alimentada com a palavra de Deus, com certeza, é uma pessoa equilibrada, motivada para viver e encontra satisfação em cada tarefa que vai desenvolvendo, principalmente em relação ao próximo. Eu não sei em qual horário você está me assistindo, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está falando contigo, renovando tuas forças, trazendo o fortalecimento para a sua fé e aumentando a convicção do quanto o mundo espiritual é real e verdadeiro. Creia em Cristo. Ele tem vida abundante para a sua alma, para a sua família toda. Nosso desejo é que a cada programa você possa ampliar o seu conhecimento da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz e apta para discernir as intenções do teu coração. Amém? Vamos orar. Poderoso Deus, Criador, Deus vivo, muito obrigado por mais uma mensagem que pudemos transmitir nesse programa. Somos agradecidos pela vida, pela saúde e pela solução de cada problema. Eu abençoo nesta hora todos telespectadores, cada plano, cada sonho, que cada dificuldade possa ser sanada, suprida pelo teu poder, agindo em favor dessa pessoa. Ensina-nos a orarmos corretamente, a vivermos segundo os propósitos que a tua palavra nos apresenta. Eu repreendo todo o mal, todo o negativismo, toda dúvida e incredulidade. Nós te agradecemos por cada bênção, papai. Em nome de Jesus. Amém. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Declara, igreja! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só
Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham ao decorrer desses 6 anos aqui na TV Erechim. Que Deus te abençoe, que Deus edifique a tua fé. Venha conhecer a Brasil para Cristo. Estamos bem no centro da cidade, na mesma quadra do Clube Caixeiral, numa esquina, Rua Torres Gonçalves, 696. Você poderá participar conosco nas quintas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 19h. Um local com fácil estacionamento, um povo acolhedor. O que nós estamos fazendo ao convidar não é para você trocar de igreja, para você trocar de religião. Estamos convidando somente para você participar conosco, para viver um momento especial no aprendizado da Palavra de Deus. Todas as vezes que pregamos a palavra, fazemos orações pelas pessoas e milagres têm acontecido. Se você precisa de um milagre, vem, participe conosco e o Senhor Jesus vai operar isso em sua vida, em sua família. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. O nome disso é graça, só pela tua graça. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.